Frequentemente os meus alunos vêm perguntar se é um bom investimento ter uma esteira em casa. Pois bem, pessoal, para quem usa esteira é um bom investimento. Beleza, Leandro, mas a gente tem esteiras de R$800 a R$20 mil. O que eu tenho que olhar nessas esteiras para decidir qual eu devo comprar? Então eu elenquei aqui para vocês 12 itens essenciais para vocês verificarem e pensarem na hora de adquirir uma esteira. E para todo esse conteúdo, tudo que eu lhe peço aqui, ontem teve um vídeo, amanhã terá outro e hoje é mais um, então tudo que você tem que fazer é clicar no gostei e se inscrever no canal. Pois bem, eu não quero parecer tão básico assim, mas isso, acredite, tem pessoas que erram nisso ainda. Que o número 12 vai ser ver a voltagem da esteira. Então a gente tem esteira 110 e 220. Em termos práticos, isso não mostra nenhuma diferença, tá? Leandro Twin, mas você tem certeza que o 220 não consome menos, não dura mais? Pessoal, em termos gerais, não. Então eu devo comprar uma 110 ou uma 220. Compre o que for mais conveniente para você. A dica número 11 que eu deixo para vocês é tentem comprar as esteiras presencialmente. Por quê? Eu vou falar de outros itens que você deve verificar, mas quando você vai ver presencialmente, você pode fazer um teste, você pode andar nela, você pode correr nela, então isso vai te ajudar bastante. Então uma recomendação, uma sugestão, tá? É comprar presencialmente a sua esteira. Número 10, veja o tamanho. Então nós temos esteiras grandes e pequenas. Ah, Leandro, uma esteira grande é legal porque tem uma esteira, né, onde eu vou correr maior, mais larga. Isso me parece uma coisa bem interessante. Mas não adianta você comprar uma esteira que não cabe dentro da sua casa, ou que vai ficar muito apertado, que vai te atrapalhar. Então tenha certeza do espaço reservado para a sua esteira, né, e o tamanho dela a caber dentro da sua casa. As dimensões da esteira você pode conferir tranquilamente em qualquer site de qualquer fabricante. Falando da esteira, né, na verdade agora falando da lona ou da manta, nós temos algumas lonas e mantas que são, por exemplo, antiderrapante. E isso é muito bom, porque isso vai gerar segurança para você. Quantas pessoas não colocam as esteiras com a parede atrás? Se acontecer um acidente, você vai bater na parede. Então, se você tem mais chance de escorregar, isso é bastante perigoso. Inclusive, isso é uma sugestão que você deve sempre deixar as esteiras com espaço para trás, para que você seja realmente projetado e ejetado dela caso haja algum acidente. Ou você pode bater na parede e se machucar, ou você pode também ficar preso ali, ficar ralando, tá? Mas, enfim, uma diquinha à parte. Verifique se as esteiras e as lonas são antiderrapantes. Isso é um item muito importante. Leandro, eu sou equilibrista de esteira. Isso aí pra mim tanto faz. Não, não é só por acidente, tá? Uma que seja antiderrapante vai te tornar mais confortável para conseguir correr. Talvez alguns de vocês já tenham vivenciado isso, que é uma esteira que fica derrapando, que fica engasgando. É muito ruim de treinar numa esteira assim. Número 8. Eu falei da medida justamente da esteira como um todo e onde ela vai encaixar. Mas algo que é importante você ver é que não necessariamente uma esteira que é maior, ela tem uma lona maior. Então talvez ela tenha uma lona pequena e isso para você, para o seu tamanho, não seja tão legal. Para uma mulher de 50 quilos, vai muito bem. Agora, para um homem de 2 metros de altura, talvez fique um pouquinho dificultoso. Então dá uma olhada no tamanho da lona. A esteira vai caber na sua casa e a lona vai caber no seu corpo. Número 7. Pense nas suas articulações. Leandro, tu já fez vídeos sobre articulação, artrose, condromalácia patelar? Sim, sempre que tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. E todas as esteiras têm um sistema de amortecimento, como se fosse a suspensão de um carro, para absorver impacto. Algumas vão ser mais eficientes do que outras. Então, se você pega uma esteira de mais qualidade, que absorve mais impacto, isso vai ter a chance de causar menos lesões, ou se você tiver lesão, vai fazer toda a diferença para ir treinar. Na rua você vai ter alguns benefícios. Correr ao ar livre, vou respirar um ar puro. Agora, o que vai acontecer na esteira? Você tem um sistema de amortecimento, enquanto na rua não. Isso para quem tem problema articular ou quem está com alguma incidência disso acontecer, um sobrepeso, vai fazer muita diferença. Número 6, obviamente, é um objeto eletrônico e vai fazer barulho. Não só o barulho de você andando em cima, mas também barulho de motor, essas coisas. Então,
dá uma verificada se a sua é muito barulhenta ou não. E muito cuidado, tá? Porque às vezes você vai verificar isso pessoalmente e você está numa loja de um shopping com bastante barulho, então fica um pouquinho difícil você conseguir determinar se está barulhento ou não. O que eu recomendo, assim, pelo menos né, de forma paliativa, baixa um aplicativo no celular que calcula os decibéis. E aí você coloca mais ou menos perto de 2, 3 esteiras, você vai conseguir calcular, vai ter uma média um pouquinho melhor. Número 5, isso é muito bom, tá? Inclinação. Então algumas esteiras elas inclinam. E o que essa inclinação faz, né, no Twin? Na verdade, a gente já sabe que o mais importante para quem ainda busca estética é a frequência cardíaca. Então, se eu ficar em 150 batimentos por minuto de qualquer aeróbico, mais ou menos falando, vai dar no mesmo. Com a inclinação, eu consigo fazer uma caminhada e exige bastante da minha frequência cardíaca. E qual que seria uma vantagem então, Leandro? Porque basta eu correr para chegar lá, não é? Sim, é. Mas para quem tem problema articular, se você caminha, você tem menos impacto. E isso pode ser muito bem-vindo. Então, a inclinação ela tende a ser menos desgastosa para a nossa articulação, né? Lembrando que impactos são bem-vindos para o nosso corpo, tá? O que acontece é que às vezes na articulação, se for demais, isso não é bem-vindo. Então a inclinação te dá mais uma opção. Número 4, verifique se existe um botão de emergência. Algumas esteiras, acredite ou não tem um simples botão de emergência. E isso pode ser bastante perigoso, porque de repente acontece um acidente e não tem um botão para parar. Número 3, falei da frequência cardíaca, não é mesmo? Então, o controle da frequência cardíaca algumas esteiras fazem. Então algumas você vai posicionar as mãos em cima, outras vão ter outros apetrechos no dedo, alguma coisa nesse sentido para medir frequência cardíaca, mas de qualquer forma verifique se a sua esteira tem. Não que seja algo obrigatório, até porque você pode comprar uma parte, né? Tem alguns aparelhos que você conecta no celular e eles já te dão a frequência cardíaca através de aplicativo, Bluetooth, Wi-Fi, mas se a esteira já tem, já ajuda uma coisa só, já resolve todos os problemas. Número 2. Twin, que legal, né? Mas olha só, eu peso 50 quilos. Mas tem uma outra pessoa que vai usar a esteira que pesa 130 quilos. E aí? Não tem diferença nenhuma? Claro que tem. A esteira tem um motor. E o motor tem uma cavalaria. Então uma cavalaria pode não ser suficiente para um indivíduo muito pesado. Existem duas modalidades de esteira, tá? Elétrica e mecânica. Na mecânica, o ideal é que a gente fuja das mecânicas. As elétricas são muito mais eficientes. As elétricas normalmente vai ter motores aí de 1,5 cavalos a 3 cavalos. E aí isso tem que ter uma relação com o tamanho da esteira e tal, para entregar essa potência. Então o ideal é você ver, no manual não pode esquecer de ver, falar assim, olha, eu peso tantos quilos, eu vou estimar que, sei lá, em off eu chego a tanto, em cut chega a tanto, então ela tem que me atender aqui, ou se eu vou compartilhar com mais alguém, enfim. Não esqueça de ver a questão da cavalaria e do peso do indivíduo que vai ser usada a esteira. E o número 1, tá, que você deve pensar antes de comprar uma esteira é cogite comprar outro equipamento. Então, eu particularmente acho que é muito legal a esteira, mas eu gosto mais de elíptico. Então, cogita o elíptico, cogita a bicicleta, veja outros aparelhos aeróbicos que de repente, você fala, pô, uma esteira 15 mil. Eu vou comprar uma bicicleta top por 5 mil. Pô, então compensa muito mais. Então lembre-se que se você quer a esteira, claro, eu sou um corredor de rua, maratonista. Pô, a esteira vai ser melhor do que a bicicleta, porque ela é específica com a mecânica do que eu estou procurando. Agora, se eu quero só queimar calorias, eu posso procurar outras coisas. Se eu tenho muito problema de joelho, o elíptico vai ser muito melhor do que a esteira, porque ele não tem impacto. Então, pesquise outras modalidades de aparelhos aeróbicos. Agora, você pode me questionar o seguinte, Leandro Twin, eu não tenho espaço em casa para colocar uma esteira e eu não tenho dinheiro para isso também, ou um ou outro. Existe alguma maneira de eu fazer aeróbicos em casa, né? Por exemplo, eu ouvi falar de uma corrida estacionária. Ah, muito bem. Nós temos outros exercícios aeróbicos que você pode fazer em casa sem infraestrutura nenhuma. Então dá uma conferida, porque de repente esses daqui, sem custo nenhum, sem ocupar espaço nenhum, já atendem você.